Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vou ler Provérbios, capítulo 9, o versículo 10, que está escrito: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amados, nós temos vivido um tempo, uma geração, em que podemos dizer que as pessoas têm se afastado gradativamente do temor do Senhor. Isso nós vemos de um modo geral. Iniciou-se na sociedade e, infelizmente, agora está entrando na igreja. Por quê, amados? O que é o temor do Senhor? Nós podemos dizer que é a reverência a Deus, o respeito a Deus, mas eu gosto de dizer que o temor do Senhor é a compreensão do verdadeiro amor de Deus por nós. Quando nós compreendemos o amor de Deus por nós, nós passamos a temê-lo. Temer não é ter medo, aquele medo ruim que nos afasta de Deus. Pelo contrário, temer, nós podemos dizer, vou colocar aqui entre aspas, é ter aquele medo bom de Deus. Como assim? Existe o medo bom e o medo ruim? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine uma estrada e ela tem um caminho que nós podemos trilhar esse caminho em terra firme, tem um matagal de um lado, tem mais uma estrada do outro, enfim, é um local seguro e nós podemos trilhar aquele caminho para ir de uma cidade a outra. E tem um outro trajeto que leva da mesma cidade até a outra, mas é um caminho que fica entre penhascos. Se você deslizar, se você tropeçar, acontecer qualquer coisa, você cai. Qual caminho você escolheria? Você não escolheria o caminho mais seguro? Então, por quê? Porque você olha para aquele caminho com um penhasco do lado direito, com um penhasco do lado esquerdo, um abismo, e você pensa: não, eu vou pela outra estrada porque lá é mais seguro. Você não vai por aquele caminho que você sabe que qualquer deslize você pode cair, você pode ser destruído. Então, esse nós podemos chamar de que é o medo bom. Na verdade, é um bom senso, um entendimento, um discernimento. Nós podemos chamar o temor do Senhor desse medo bom. Nós não vamos por caminhos que sabemos que o Senhor reprova. Nós não vamos caminhar por caminhos que têm abismos, que têm um penhasco de um lado e do outro, que nós sabemos que qualquer deslize nós podemos cair. Nós vamos pelo caminho seguro, que é Cristo Jesus. Vamos pelo caminho da retidão, da justiça. Esse é o temor do Senhor. Sabemos o que Deus ama, sabemos o que Deus odeia e vamos trilhar que tipo de caminho? O caminho que Deus ama, que é o caminho da justiça, o caminho da retidão, o caminho da humildade. Então vamos trilhar esse caminho na nossa jornada. Podemos resumir o temor a Deus assim. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós temos visto uma sociedade que se afastou completamente do temor do Senhor. Se nós olharmos para a sociedade, não estou falando aqui de cristianismo, mas estou falando da sociedade mesmo, a cultura. Se nós olharmos há 50, há 100 anos atrás, nós encontraríamos muito mais sinais das verdades de Deus, mesmo na sociedade descrente, mesmo entre aqueles que não são cristãos, que não eram cristãos, nós encontraríamos muito mais sinais daquilo que Deus aprova do que hoje em dia. Quando nós olhamos hoje, nós vemos uma sociedade que tem se afastado, podemos dizer que se afastou completamente do temor do Senhor. Por quê?
porque abraçou de vez tudo aquilo que Deus odeia. Não tem trilhado, pelo contrário, não tem trilhado o caminho que conduz até a verdade. Pelo contrário, tem se afastado cada vez mais, seja moralmente, seja intelectualmente, em todas as áreas da sociedade nós temos visto isso, amados. As pessoas zombando cada vez mais das verdades da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Quando nós olhamos para a sociedade 50 anos atrás, existiam muitos princípios, mesmo na sociedade descrente, que eram princípios de Deus. Hoje em dia, nós olhamos e pensamos, cadê os princípios de Deus na sociedade? Eles estão cada vez mais extintos. Por quê? Porque a sociedade tem se afastado cada vez mais do temor a Deus. E veja que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que nós temos vivido numa sociedade louca, numa sociedade caótica, que está muito longe da sabedoria de Deus. E isso, infelizmente, tem adentrado o meio cristão. Muitos se dizem cristãos, mas estão se afastando do temor do Senhor, porque estão se afastando do caminho genuíno, da verdade genuína. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, está escrito que é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ou seja, Jesus Cristo se tornou a sabedoria de Deus para nós. Então, o temor do Senhor é o princípio de uma caminhada genuína com Jesus Cristo, já que ele se tornou a sabedoria de Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para nós trilharmos uma caminhada profunda, genuína, verdadeira com Deus, nós precisamos temê-lo, porque Jesus é a sabedoria de Deus entregue em nosso favor. E daí a Bíblia ainda explica, isto é, justiça, santidade, redenção. Então, Jesus ama o caminho da justiça, da santidade e da redenção. Isso nós podemos ver no próprio livro de Provérbios, no capítulo 8, um capítulo antes, nós podemos ler ali nos versículos 12, 13 e 14, que está escrito assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quem odeia? A sabedoria. E já sabemos que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Então, Jesus Cristo odeia o mal. Ele odeia o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. E daí no versículo 14, meu é o conselho sensato, ou seja, a sensatez pertence a Cristo. A mim pertencem o entendimento e o poder. Amados, caminhar genuinamente com Cristo Jesus exige de nós o quê? Temor a Deus. Infelizmente, muitos cristãos, por se afastarem de uma vida de temor a Deus, têm andado por caminhos tortuosos, por caminhos maus, perversos, arrogantes, soberbos. Amados, eu e você, nós precisamos alimentar o temor do Senhor em nosso coração. Numa sociedade que já abandonou o temor do Senhor e numa igreja que muitas vezes tem transformado o temor do Senhor numa egolatria, num egoísmo, eles chamam de temor do Senhor, mas na verdade nós temos visto uma briga de egos, de poder no meio desse sistema eclesiástico. Amados, nós precisamos temer o nosso Senhor. Lembra do exemplo que eu dei? Precisamos ir pelo caminho seguro, que é o caminho de Cristo. Cristo é o verdadeiro caminho. E o caminho com Cristo é estreito. O caminho com Cristo é um caminho de justiça, é um caminho de santidade, é um caminho de retidão, é um caminho que nós nos entregamos em humildade genuína ao Senhor. Esse é o caminho
que nos conduz à verdadeira sabedoria. Temor do Senhor. Nós temos visto tantos e tantos líderes cristãos caindo, tropeçando. Não estou falando que nós não caímos e não podemos cair e não podemos tropeçar, porque a Bíblia já nos alerta que aquele que está em pé cuide para que não caia. E é exatamente esse cuidar, que é exatamente nós observarmos o temor do Senhor. Porque quando nós tememos a Deus, amados, nós andamos no caminho da retidão. Quando nós tememos a Deus, nós não vamos pensar naquele caminho que tem um abismo de um lado e um abismo do outro. Nós não vamos nem cogitar esse caminho. Pelo contrário, nós vamos pelo caminho seguro da justiça, da retidão, da santidade. Quantas pessoas estão entrando pelo caminho do abismo, achando, não, vai dar certo, eu vou por aqui, eu vou conseguir chegar até o final. E eles deslizam, eles tropeçam e a queda é grande. Por quê? Porque estão indo no caminho que não é o caminho do temor a Deus. Estão indo no caminho que é contrário ao temor a Deus. Olha o que nós lemos ali em Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu odeio o orgulho, falando da sabedoria, nós sabemos que a sabedoria é Cristo Jesus. Então, Cristo odeia o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quantos cristãos insistem no caminho do mal, no caminho da arrogância, no caminho da prepotência, no caminho do mau comportamento? Ah, não tem problema, Jesus já me perdoou, tá tudo certo. Quantas pessoas usando a sua boca para falar perversidades, para falar coisas abomináveis a Deus? Ah, não tem problema. Deus já perdoou tudo, Deus já fez uma obra completa, eu posso viver aqui nesse mundo, não tem problema. Tem problema eu falar isso, não tem problema eu fazer uma brincadeira com pornografia, com coisas sexuais, não tem problema. Quantos estão andando por esse caminho? E quando tropeçam, a destruição, a queda é feia. Por quê? Porque estão se afastando do temor a Deus. E aqueles que andam por esse caminho vão perdendo a verdadeira sabedoria e a verdadeira prudência, o verdadeiro entendimento. Olha o que a Bíblia fala ali no provérbio que nós lemos no início, Provérbios capítulo 9, versículo 10, que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Em outra versão diz: o conhecimento do santo é prudência, sensatez. Ou seja, conhecer a Deus. Isso sim vai trazer verdadeiro entendimento, verdadeira prudência, verdadeiro bom senso nas nossas decisões, naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Ah, amados, que eu e você não nos afastemos do temor ao Senhor. O temor ao Senhor é sim essa reverência, esse respeito a Deus, esse medo, vou colocar entre aspas, esse medo bom que nos faz caminhar o caminho reto de Cristo Jesus. E nós trilhamos o temor do Senhor por entendermos o amor perfeito dele por nós, por sabermos que o caminho dele, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, por saber que ele é perfeito, que ele é fiel. Quanto mais conhecemos o nosso Deus, mais o tememos, mais o reverenciamos, mais o respeitamos, mais amamos o que ele ama e odiamos o que ele odeia. Ah, amados, a nossa caminhada cristã precisa ser uma caminhada genuína, verdadeira. Nós não podemos nos deixar moldar por uma sociedade ímpia que tem se afastado de Deus e que tem zombado de Deus. Nós não podemos nos amoldar a um sistema eclesiástico que tem pensado somente no dinheiro. A Bíblia já fala que a igreja do final dos tempos é chamada, quando nós lemos lá em Apocalipse, a igreja de Laodiceia representa a igreja do final dos tempos. Jesus repreende aquela igreja porque ela empina o nariz e diz que já tem tudo. Ela já conquistou tudo. É uma igreja que só prega prosperidade, que só quer dinheiro, que só quer as coisas, que só quer os bens materiais. É uma igreja que diz que já sabe tudo, eu não preciso conhecer mais nada, eu já sei tudo.
É a igreja que não precisa mais nem ler a Bíblia, porque já conhece tudo da Bíblia. Ah, amados, Jesus olha para essa igreja e diz assim: vocês são miseráveis, são pobres, estão nus, eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês me causam náuseas. Arrependam-se, arrependam-se. Ah, amados, que eu e você, nós possamos sondar, assim, pedir ao Senhor, não nós não temos essa capacidade, mas para o Senhor, para o Espírito Santo ver, sondar o nosso coração, esquadrinhar o nosso coração, não porque Ele não conheça, mas para que nós possamos entender o que está aqui dentro. Porque o que precisa estar aqui dentro é o temor do Senhor. Nós precisamos trilhar a jornada de temor a Deus. Eu percebo que isso tem faltado muitas vezes nas nossas vidas e por isso nós vamos por caminhos tortuosos, por caminhos errados, tomamos decisões equivocadas. Por quê? Porque temos nos afastado muitas vezes do temor a Deus. Que eu e você possamos fazer diferente do que temos visto ao nosso redor. Que eu e você possamos abraçar o temor do Senhor, possamos abraçar uma vida de crescimento no conhecimento do Santo, no conhecimento do nosso Deus. Ah, amados, a palavra fala lá em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4, que nós nos tornamos participantes das promessas, das grandezas, da natureza de Deus, ao crescermos no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Precisamos crescer no conhecimento do nosso Deus. E fazemos isso ao nos relacionarmos com Ele, por meio da palavra, por meio da oração, dedicando tempo de comunhão com Deus, temendo ao Senhor, desejando levar uma vida que honre a Deus, que glorifique a Deus, reconhecendo as áreas que precisam ser mudadas e moldadas em nós e deixando Deus mudar e moldar. Reconhecendo que só Deus é o nosso Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus entregue em nosso favor e por isso precisamos conhecê-lo cada vez mais, precisamos agir como ele age, viver como ele vive. E isso não é na força do nosso braço. Olha que glorioso isso, amados. Nós temos o Espírito Santo que vive em nós. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. Somos selados, somos marcados, somos protegidos, guardados, fortalecidos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda a viver uma vida de temor a Deus. É Ele que nos capacita a odiar o que Deus odeia e a amar o que Deus ama. É o Espírito Santo que nos instrui, que nos corrige, que nos ama, que nos ajuda a levar uma vida que glorifica o nosso Deus. Ah, amados, eu quero encorajar você a viver assim, a temer ao Senhor. Todas as decisões que você precisa tomar, tudo aquilo que você vai fazer, coloque sempre Deus em primeiro lugar. Coloque sempre Deus à sua frente, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, me capacita. Senhor, abre os olhos do meu entendimento, do meu coração, para que eu veja como o Senhor vê. Eu quero caminhar sempre pelo caminho reto da justiça, da santidade. Me ajuda aqui, Senhor. Ah, amados, que eu e você, nós decidamos todos os dias da nossa vida temer ao nosso Senhor. Que a resposta ao perfeito amor dele por mim e por você seja o nosso temor a Deus. Que nós possamos nos render em humildade ao Senhor, concordando com ele, concordando com a sua palavra, acatando, aceitando, acolhendo humildemente a palavra dele em nós e para nós. Ah, amados, que eu e você vivamos assim, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Que eu e você vivamos assim todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, pela tua exortação. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a abraçar um estilo de vida que teme ao Senhor. Ah, Pai, que a nossa resposta ao seu grande amor por nós seja o nosso temor a Ti. Pai, que nós possamos olhar fixamente para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos seguir o seu caminho, o caminho da retidão, da justiça, da santidade, da redenção. Pai, nos ajuda.
Espírito Santo de Deus nos fortalece, nos capacita, nos instrui, nos ajuda a viver uma vida que de fato glorifica ao Senhor, nos ajuda a viver no caminho da retidão, nos ajuda a viver todos os dias da nossa vida, colocando o nosso coração em submissão ao Senhor, temendo ao Senhor, amando o que Deus ama, odiando o que Ele odeia. Nos ajuda a viver assim. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o nosso Senhor Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos assim. Nós não queremos ser moldados por essa sociedade que tem se afastado do temor a Deus. Nós não queremos ser moldados por um sistema eclesiástico que tantas vezes tem se afastado do temor a Deus. Ah, Senhor, nós queremos ser moldados por Ti. Queremos ser moldados pelo Teu Espírito. Ah, Senhor, nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor, que a nossa vida honre o Senhor. Ah, Pai, nos ajuda a viver assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.